Vai começar agora já estamos no ar, Ana Rita. Bem-vinda, Ana Rita. Obrigada por aceitares este meu convite, de juntares aqui e estarmos um bocadinho à conversa às duas. Obrigada, Luísa, pelo convite. É sempre muito bom estar contigo e partilhar as coisas que nós amamos, não é? Exato, e especialmente ligarmos o microfone e começarmos a falar, que é uma coisa que a gente gosta muito as duas de fazer, não é? Exato. Ana Rita, gostava muito que tu te apresentasses, não é? Eu já te conheço, mas gostava muito que te apresentasses e que contasses aqui um bocadinho da tua história para quem nos está a ouvir, e que contasses o que é que fazes também. Ai, o que é que eu faço? Às vezes eu nem sei muito bem o que é que eu faço. Quem eu sou? No fundo, sou alguém que está sempre à procura de coisas novas, de novas iniciativas e de me encontrar. Basicamente é isso. Portanto, no fundo, nasci em Moçambique, vivi numa plantação de chá e vim para Lisboa muito cedo. Mesmo tinha pá, aí uns 6, 7 anos quando vim para Lisboa, portanto, estamos a falar de 64, 65 por aí, foi quando eu vim para cá. E, portanto, vivi depois a minha vida toda em Lisboa. Tenho uma grande paixão pela natureza. Eu acho que isso me ficou da África. E por isso essa é realmente uma das minhas paixões. E mais a montanha até, que era onde eu vivia, do que propriamente água. Não adoro particularmente praias, nem esse ambiente. Estás mais ligada à terra. Estou mais ligada à terra, não sei se também por ser virgem ou qualquer coisa do género, que o facto é que a terra para mim é que é a grande regeneradora e revitalizadora. Portanto, como todos nós, comecei por estudar, tirei gestão, fui trabalhar, arranjei um trabalho em contabilidade. Depois fartei-me de ter um patrão, resolvi montar um gabinete de contabilidade. Depois, ao fim de uns anos, achei que estava na altura de me juntar com outros colegas e juntei-me. E depois, quando fiz 50 anos, realmente achei que era a altura de experimentar uma outra paixão minha. É uma paixão que eu descobri já nos meus 45, 46 anos, mas que tem a ver com esta parte toda de energia, de desenvolvimento pessoal, a meditação, tudo isto revolucionou aqui. E uma coisa que eu sei é que se me arrependo de alguma coisa é muito mais daquilo que eu não tentei, daquilo que eu não fiz, do que propriamente de coisas que eu fiz. Então achei que 50 anos é ali exatamente a idade em que já tinha as minhas filhas praticamente criadas, já estava tudo na ordem dos 16, 18 anos, e portanto já podia soltar-me um bocadinho do processo que é as filhas e dar uma oportunidade a mim. E portanto, quer dizer, aos 50 optei por isto, tive ali 3 anos ainda com um pé na contabilidade e um pé nas terapias, e desde 2011 que é completamente nas terapias, e é sempre uma paixão estar com pessoas, poder ajudá-las, no fundo a encontrarem-se. Porque para mim o que o terapeuta faz é ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. Sem dúvida. Eu acho que este episódio, o título deste episódio já me desceu agora neste momento o que é que vai ser. Eu acho que nunca é tarde, tu és a prova disso e eu admiro-te imenso, porque nunca é tarde para nós começarmos e nos escolhermos a nós e olharmos para nós e seguirmos os nossos sonhos ou seguirmos aquilo que nos faz sentir bem. E alguém que vem da parte das matemáticas, que vem da parte mais racional, é mais uma prova disso, que
podemos mudar radicalmente a nossa vida e podemos despertar em nós algo que é espetacular. E eu acho que tu és um grande exemplo disso, dessa tua descoberta e de tudo. Eu quase que vejo como se o Totoloto, no sentido em que olhaste para ti, portanto, a sorte grande és tu próprio. Normalmente a gente tem aquela tendência para olhar para os outros, não é? E procurar nos outros aquilo que a gente quer, o outro é que nos faz feliz, o outro é que fez-nos isto ou aquilo. E quando nós optamos por nós, que acho que foi o teu caso, não é? Depois tudo flui, tudo se encaixa, não é? E descobrimos coisas novas e descobrimos o potencial que temos em nós. E a parte racional pode estar na mesma em nós e temos de estarmos ligadas, sem dúvida, às energias e à espiritualidade, à meditação e por aí fora. Sim, ou não há como nós não estarmos ligadas a nós. Aliás, eu considero que o grande relacionamento que nós temos na vida é exatamente connosco, não é com mais ninguém, porque nós temos um relacionamento connosco desde o momento em que nascemos até ao momento em que partirmos, 365 dias no ano, 24 horas por dia e nem sequer tiramos férias. Portanto, Não há não há hipótese, não há. hipótese nenhuma de tirar férias de nós. Tiramos férias do marido, tiramos férias dos amigos, dos filhos, do trabalho, do que for. Agora, connosco, não. E realmente vivemos numa cultura, no Ocidente vive-se uma cultura em que há que olhar para o outro, copiar o outro, e é de fora que vem a felicidade, é de fora que vem a paz, é de fora que vem a harmonia. E na realidade, hoje em dia, o que eu entendo é que nós somos vibração e vivemos num universo de vibração. Então, a nossa vibração é que vai, no fundo, materializar o que quer que seja que vem ter connosco. E por isso, quando nós pomos a partir de fora é que vem o nosso bem, nós estamos completamente dentro no fundo da energia e da vibração do outro, que é muito diferente da nossa. É como se nós estivéssemos virados do avesso, não é? Agora tiveste a imagem, a sensação é que quando a gente tem uma peça de roupa virada do avesso, aquilo não cai da mesma forma se a gente a vestir, não é? E foi a imagem que me veio agora com essa tua descrição. Isso faz todo o sentido que tu estás a dizer, realmente. É isso, Luísa. No fundo, o universo, nós não somos o corpo físico, nós não somos as emoções, nós não somos o pensamento. Somos esta vibração única que a vida resolveu, por alguma razão, dar-nos aqui a possibilidade de nos manifestarmos e de trazermos o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa maneira de rir, mas também a maneira de vivermos as irritações, de vivermos os medos, de vivermos as preocupações. Ninguém vive as emoções como nós. E então, quando nós, no fundo, damos o poder ao outro e dizemos é a partir de fora que me vem a minha capacidade de estar tranquila e harmoniosa, é muito complicado. É muito complicado porquê? Porque o outro também tem dias, o outro também tem a sua expressão própria. Então, se há um dia que ele está a verde, eu tenho que me alinhar com o verde. Se ele está encarnado, eu tenho que me alinhar com o encarnado. E se calhar eu não me apetece estar nem verde nem encarnado e parece-me estar no amarelo. Então é muito complicado porque eu deixo de ser eu. E isso começa-se a sentir como? Começa-se a sentir um peso, começa-se a sentir incómodo, começa-se a sentir que não estou bem, e eu não estou bem, eu não estou bem. E nós realmente ou arriscamos fazer qualquer coisa por nós, ou deixando-nos ir nesse mal-estar, mas que é um mal-estar que nós sabemos que não estamos bem, mas estamos tão acomodados que eu com isto sei o que é que conto, eu não vou arriscar. E o não arriscar, no fundo, continua o mal-estar, que muitas vezes acaba por se concretizar numa doença física, mais ou menos grave, mas numa doença física. E quando nós estamos com doenças físicas, que normalmente já vêm com emoções que já estão completamente desequilibradas, pensamentos desequilibrados, a nossa energia está completamente desequilibrada. E
muitas vezes é nesse ponto de desequilíbrio que nós vamos à procura de solução. É na ruptura, não é? É quando a gente já está na ruptura, porque andamos muito, né? Não estamos bem e continuamos na nossa zona de conforto, porque não, é assim, aqui, como tu disseste, aqui eu já sei como é que eu me sinto, não sei como é que vai ser depois, e andamos sempre neste medo, não é? E como é que vai ser, porque nós não vivemos realmente muito o presente. E normalmente ou é o corpo ou é alguma situação na nossa vida que nos tira o tapete debaixo dos pés e que a gente depois aí tem que fazer qualquer coisa, não é? Sim, E aí já é no limite, muitas das vezes já é no limite. sim, muitas vezes é no limite. Há uma altura em que nós, pelo menos foi o que aconteceu comigo, há uma altura em que eu tive a noção perfeita que ou continuava a fazer a vida que eu continuava a fazer e estava miserável, e portanto só ia acentuar essa miserabilidade e cada vez mais desequilibrada, ou dava uma oportunidade a mim. E portanto, quando decidi que dava uma oportunidade a mim, é muito engraçado porque o universo depois abre toda uma. Ok, queres descobrir, então agora vai pelo caminho que vai ter a ver com a vibração que cada um de nós é, não Sim. é? Então, quando eu resolvi que queria apostar em mim, a primeira coisa que me surgiu foi um workshop de Feng Shui, um workshop de fim de semana. Eu nunca tinha ouvido falar em energia, nunca tinha ouvido falar de que a posição das casas ou a posição do quarto nos poderia influenciar. Mas o que é certo é que aquilo fez-me tudo muito sentido. E, portanto, assim que pude, comecei então a fazer, no fundo, terapia com o skill, com a medicina quântica, e comecei a descobrir outras coisas. Depois foi o Reiki, foi a Luizai, foi a Prânica, foi. Pronto, é um percurso de descoberta, porque depois nós também temos que ir experimentando para saber se nos faz sentido ou não. E há coisas que nos faz sentido numa altura e mais à frente temos que deixar ir. Mas tudo faz. Quando olhamos ao final, a tela foi a perfeição. Desde o momento em que nasci até agora, realmente as coisas não poderiam ter acontecido de forma diferente. Seja o que for que eu passei, tudo me trouxe aprendizagem, que no fundo é isso. E depois, as minhas aprendizagens ajudam-me, quando eu estou com os meus clientes, com as pessoas que me procuram, é muito mais fácil de as entender. Eu consigo identificar a dor que elas têm. E então eu vejo muito a minha vida como uma experiência para conseguir hoje chegar ao outro. Para poderes ajudar o outro, não é? Porque o facto de teres experienciado isso é mais fácil nós conhecermos a dor de quem está do outro lado e de perceber e de conectar, não é? Tu dizes uma coisa muito engraçada, Ana Rita, que dizes que neste momento tu preocupas-te mais com o que não é dito do que é dito, não é? Existe muito na sociedade e tem muito a ver também com este trajeto e com estes nossos medos da gente ficar na nossa zona de conforto, é porque estamos sempre a ouvir vozes da mãe, do pai, do amigo, do primo, do marido, whatever, não é? Que não vais por aqui, não faças assim, pensa assado, e às vezes influenciar realmente de uma forma mesmo muito, muito vincada. E tu dizes essa frase, não é? Que preocupas-te mais quando há silêncio ou quando as pessoas não se expressam do que às vezes quando opinam ou quando criticam ou quando elogiam, não é? Porque também há essa parte. Queres aqui aprofundar um bocadinho a tua teoria em relação a isto? Sim, no fundo, nós somos, desde miúdos, entramos numa cultura em que precisamos de agradar o outro. Eu já há bocadinho falei nisto. É como se de fora é que vem o nosso bem-estar. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que me adaptar ao de fora e acabo por dar muito mais valor ao de fora do que a mim mesmo. E então, muitas vezes, quando as pessoas falam, e principalmente se estamos a falar de pessoas a quem nós demos essa
possibilidade de serem, sejam o nosso modelo, sejam elas que é delas que depende a nossa segurança, seja uma segurança emocional, uma segurança financeira, o que for, nós acabamos por tentar ir ao encontro delas. E elas dizem-nos que porque és parva, ou não estás a ver bem as coisas. E nós estamos de pé de igualdade, nós estamos a olhar para cima e realmente não questionamos aquilo que ele está a dizer. E então, quando nós começamos a questionar, começamos então a perceber que as dores que eu tenho é as dores que o outro tem. Então, se para mim, essa pessoa é uma figura, é um modelo ou uma figura de autoridade, eu começo a perceber que ela também quer continuar a ser o nosso modelo ou a nossa figura de autoridade. Então, aquilo que ela está a dizer não é propriamente que seja a nosso bem, mas é a favor dela. Então, porque é que eu hoje em dia me hei de aceitar que alguém me diminua? Eu vou perceber o que é que aquela pessoa quer por trás daquilo que ela está a afirmar. E isso faz logo com que, se nós estivermos atentos a isso, tu estás a dizer, e isso é tão importante, porque eu acho que se nós estivermos atentos a isso, vai minimizar muita dor que nós sentimos, não é? Porque ou o pai nos chamou a atenção, ou porque algum amigo nos disse aquela determinada frase, e é muito isso, não é? Não é para nos atacar a nós, mas é uma própria defesa das pessoas. Só que nós estamos tão habituados que a opinião dos outros, o que dizem, é tão impactante, cá está, é mais importante a opinião dos outros do que é que eu próprio penso que quero fazer, não é? Que depois isto deturpa tudo e as pessoas entram em conflito com elas próprias e acabam por não ser felizes porque, cá está, voltamos outra vez à mesma história, não é? Vão buscar a felicidade na resposta do outro. Na resposta do outro, sim. E isto também tem a ver com uma parte em que esta cultura que nós hoje em dia vivemos, que é uma cultura de não questionar e de acatar tudo o que é dito. Nós hoje em dia vem alguém porque tem o selo de um doutoramento, tem o selo de uma licenciatura, tem um selo de uma expertise qualquer e nós damos aquilo por bom, nem questionamos. Ora, a vida está sempre a crescer, portanto, se ao longo dos séculos não tivéssemos questionado se a Terra era quadrada ou não, não é? Ainda estávamos na Terra quadrada. Hoje em dia sabemos perfeitamente que a Terra é redonda. Se nós não questionássemos aquilo que vem de trás e para irmos para a frente, nós tínhamos ficado completamente num impasse. E a vida é esta evolução, este crescimento constante, a descoberta constante. Portanto, quando nós começamos a dar um sim a nós aos poucos começamos a ter atitudes diferentes, a falar de forma diferente, a reagir de forma diferente, e isso faz com que baralhe o outro. E como baralha o outro, e o outro, como todos nós, não quer mudar, ou tem uma capacidade, não quer adaptar-se, ele vai tentar manter-nos na mesma frequência dele. Só que nós já não estamos na mesma frequência, nós já não estamos na mesma vibração. E, portanto, às tantas, é mesmo há ali uma altura que nós acabamos por perceber, ou eu continuo a alimentar este relacionamento, ou eu tenho que sair. E eu, quando eu estou a falar aqui de relacionamento, eu não estou a falar de relacionamentos amorosos. Eu posso dizer que todos os amigos que eu tinha antes, não é todos, mas a maior parte dos amigos que eu tinha antes de começar a entrar por esta via, por esta maneira de viver, a maior parte deles não está na minha vida. Eu não quero dizer que eu não os encontro, que eu não gosto de estar com eles, mas depois há coisas que não encaixam. Por exemplo, a mim, ir jantar fora, beber copos, fazer não sei o quê, é uma coisa que já não, para mim não dá. Já não te diz, já não te diz Ter nada. copos para estar feliz. Porque é que eu tenho... Não necessito. Portanto, começa a haver
muito menos pontos de contacto e acabamos por nos desligar, mas não ficamos sozinhas. Pois Aparecem. era isso que eu ia te dizer, não é? Há muita, eu acho que, independentemente do tipo de relacionamento, não tem a ver só com relacionamentos amorosos, como tu estás Não, a dizer, de todo, é transversal, não é? Quando há uma mudança em nós, depois também se reflete nas pessoas que estão à nossa volta, não é? E às vezes, uma das coisas que as pessoas também pensam antes de tentar, antes de mudar é, eu depois vou ficar sozinha, depois não sei como é que vai ser, vou ficar sem amigos, porque mas na realidade há toda uma outra sinergia e todo um outro universo que é descoberto e que é proporcionado numa nova realidade, certo? sim, claro, Luísa. Então, repara, nós as duas, nós conhecemos o ano passado, já dizemos que é o ano passado, não é? Conhecemos o ano passado, as duas na busca de encontrar uma solução para a nossa voz. Uhum. Portanto, o que é que começa a haver? Começa a haver toda uma nova estrutura em que, no fundo, as pessoas que estão connosco são pessoas que estão na mesma busca que nós. Sim. Não têm que o fazer propriamente da mesma forma, não é? Porque nós somos E não únicos. tem que ser em tudo, nem que tem que ser em tudo, mas começa a haver Não, muitos pontos em comum e a procura e a busca, eu não gosto muito de falar em níveis, não é? Mas no estado em que estamos, não é? No ponto da nossa vida em que estamos, as procuras são mais ou menos as mesmas, cada um com a sua individualidade, como é óbvio, mas na mesma onda de energia, vá lá. exato, e há mesmo quem fale desses níveis de consciência, e no fundo tem muito a ver com níveis que estejam mais ligados à nossa sobrevivência para para passarmos para níveis em que estamos muito mais ligadas ao universo e à parte espiritual. Porque, repara, não há como alguém não ser espiritual. Não há. Esta questão da espiritualidade. Eu agora sou espiritual. Hum, Não se carrega num botão e agora é espiritual. Toda a gente tem espiritualidade dentro dela, porque sem nós dúvida. todos não E todos somos um temos corpo. intuição, não é? E todos temos intuição e todos é só a questão de pode estar é mais ou menos adormecido ou não estamos tão sintonizados, não é? O AM e o FM da rádio não está tão sintonizado. E eu não sei se é propriamente não estar sintonizada, mas porque eu digo porquê? Porque quando eu trabalhava em contabilidade, muitas vezes acontecia no banho eu ter tipo, eu naquela altura chamava um insight. E chegava ao gabinete e dizia: Meninas, hoje temos que ver este assunto. Doutora, mas esse assunto, temos aqui coisas prioritárias. Meninas, temos que ver este assunto. E o que é certo é que, normalmente, até 48 horas depois, aquele assunto vinha à baila. Portanto, nós temos sempre intuição, não há como, porque a forma como eu vejo intuição é a nossa parte energética, a nossa essência, a falar connosco, com o nosso corpo físico. E ela está permanentemente em sintonia. Ora, se a parte física está muito ligada ao trabalho, e a um trabalho como eu tinha de contabilidade, o que ela me vem informar é sobre esse trabalho, não é? Ela depois vai-me guiando, até haver esse momento de ruptura, e então eu começo a ter um relacionamento mais consciente com a nossa essência. E então é muito isto. O que é que acontece? As pessoas que trabalham, as pessoas que trabalham, porque eu também trabalho, não é? Mas as pessoas que acham que não são espirituais têm esses insights, têm essa informação, não é mesmo? Não a reconhecem muitas vezes é como intuição. Sim. Mas nós temos, por exemplo, o Einstein, que ele dizia que toda a teoria da relatividade lhe vinha quando ele estava a ouvir música, por exemplo. É nós estarmos conectados e estarmos mais despertos para isso, sem dúvida. E com menos barulho. O que é que acontece? O que é Estava que a pensar. acontece? A intuição, esta conversa
da nossa essência com a nossa parte física, é uma vibração muito baixa e é uma voz muito, muito consistente, mas tranquila e de uma vibração baixa. Ela não precisa de gritar. Ela simplesmente diz: atenção a isto, atenção a isto, atenção a isto, olha isto. Não precisa de gritar. Então, se nós estivermos num meio em que há muito ruído, seja um conflito, porque seja eu esteja num conflito eu interno, há conflito à minha volta, o que for, é muito difícil, se nós não estivermos treinadas, a ouvir essa vibração, a nossa intuição. E por isso é quando é que ela surge? Surge no banho. Porquê? Porque eu no banho estou calma e tranquila, tenho a água a correr por mim, portanto também não há normalmente ruído. Quando eu estou deliciada a ouvir uma música, eu também me deixo ir. Não é? Nós sabemos que o som é vibração e entramos naquela vibração e, portanto, relaxamos, descontraímos e estamos então aptas a receber a informação. Não é? E é assim, portanto, não há como alguém não ser espiritual. Todos nós somos espirituais, vivemos-la de forma diferente. Às vezes já estamos mais conscientes dessa nossa espiritualidade ou não estamos tão conscientes da nossa espiritualidade, mas é só isso. Mas... É só isso. E tu para além de seres terapeuta, tens cursos de meditação em que fazes a iniciação e explicas, não é? Como é que as pessoas podem realmente ativar esta parte. E a meditação, para mim, é uma das formas de ir buscar mais e ouvirmos mais essa voz, de nos conectarmos connosco, de podermos estar connosco próprios e ouvir-nos e estarmos atentos a nós. O que é que tu sentes quando as pessoas vão ter contigo para fazem os cursos contigo de meditação? O que é que tu sentes que as pessoas vão à procura? Elas vão à procura muito de harmonia. Há qualquer coisa nelas que elas podem verbalizar ou não, mas há um desequilíbrio interno nelas. Elas têm muita noção que ou fazem qualquer coisa ou vão se perder no meio de uma tempestade emocional, não é? Que entram numa espiral, não é? Parece que entram numa espiral. Estão numa espiral e começam a perceber, não, eu tenho que fazer qualquer coisa por mim ou eu fico perdida. E então, normalmente as pessoas... Claro que há sempre quem venha direto à meditação, mas o que eu tenho de experiência é que as pessoas tentam outras coisas. E eu fiquei muito ligada à meditação, porquê? Porque quando quando eu comecei a minha transformação, comecei com terapia quântica, em que o terapeuta, volta ou não volta, me guiava em numas meditações. Que ele usava hipnose, nessa altura ele não lhe chamava meditação, mas vamos aqui numa viagem. E mandava-me fechar os olhos e agora lá vamos nós. A seguir fiz o Reiki. Quando se faz o Reiki, depois há 21 dias de prática. Vamos meditar, porque o curso de Reiki também tem meditação. Faça prânica e também há meditações. Faça multidimensional, há meditações. Também fiz com o Rodrigo Romo, também há meditações. Portanto, a meditação é aquele fator constante em todas as terapias, sejam elas quais forem. Há sempre meditação. E porquê? Porque se nós formos ao médico, o médico dá-nos o comprimido. Imagina, então, com hipertensão. Vamos ao médico e o médico diz: agora tem que tomar este comprimidozinho para a vida. Não vai poder deixar de tomar este comprimido. Bem, então, ele, no fundo, quimicamente, vai nos dar um componente que ele considera que vai equilibrar aquele desequilíbrio. Atenção, ele vai equilibrar o desequilíbrio, vai apagar o sintoma, ele não vai tratar nada. E, portanto, mas dá-nos realmente aquele químico diariamente. Ora, a nível energético, qual é o químico que eu posso dar? A meditação.
A meditação é aquele bocadinho que nós podemos fazer durante 5 minutos, ao dia e que nos vai equilibrando. Eu gosto particularmente de aconselhar fazer de manhã, porque é como se nós de manhã declarássemos que vamos vibrar na harmonia e, portanto, mesmo que ao longo do dia aconteça qualquer assunto que nos vai tirar do sério, nós muito mais rapidamente voltamos ao nosso equilíbrio. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Então, a meditação é realmente aquele bocado que nos traz esse equilíbrio, essa harmonia, essa paz, essa calma ao longo do dia. É também no curso, por exemplo, agora este mês vou dar um curso de intuição. É a base para nós começarmos a lidar com a intuição. Porquê? Porque é criarmos um momento em que estamos calmos e tranquilos para ouvir a vibração da intuição. Que ela fala connosco de uma forma que, se eu estiver muito ativa, se eu estiver no meio de um conflito, como eu já disse, ou eu estou muito treinada e eu ouço, ou se eu não estou treinada, é extremamente difícil de ouvir. E quando é que começa esse curso, Ana Rita? Vai começar dia 25. Ok. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Já agora, onde é que te podem seguir? Onde é que podem ver informações sobre esse curso? Portanto, podem ver na minha página, na Ana Rita Bandeira de Mel, Coach e Terapias. No Instagram está Ana Rita BD Mel. Ou então ir ao meu site, anaritabandeirademel.pt. E ainda mais, tens um podcast, não é? Tens um podcast. Tenho um podcast, que é o iPods, é só querer. Ouçam-no, eu neste momento não estou a emitir novos episódios, porque vou entrar numa segunda temporada, porque quando eu chamo iPods, é só querer, é preciso perceber que eu também estou debaixo de iPods. É só quereres mudar a forma como comunicas, é ser mais autêntica. É isso que eu estou a sentir, que eu neste momento tenho que ser mais autêntica, mais direta com as pessoas. É como se há aqui um movimento do universo em que ele reclama que cada um realmente partilhe a sua vibração. E não há muito tempo. E nós, para partilharmos a nossa vibração realmente autêntica, não é aquela que nós nos fomos adaptando ao meio ambiente e à sociedade. Aquela que fomos formatados, não é? Para a qual fomos formatados. Nós precisamos de começar a lidar com a nossa intuição, de fazer meditação e de, no fundo, começar a mudar de 180 graus. Não é isso, mas de repente abrir-nos a novas visões, a novos coloridos, a novas vibrações. Porque o universo é sempre vibração e tem a ver com a nossa vibração, é que nós vamos buscar aquilo que no fundo vem na nossa... Muito engraçado, porque na natureza um sobreiro é só um sobreiro. Um pinheiro é um pinheiro. O sobreiro não quer ser um pinheiro, o pinheiro não quer de todo ser a planta silvestre ou uma rosa. E na natureza nada questiona ninguém. Ninguém se questiona, um animal não se questiona. O ser humano, sim, questiona-se, será que eu estou certo? Eu estou errado? Então, quando nós começamos a questionar aqui se estamos certos ou errados, é um baralhamento, não é? Eu até me estou a arrepiar, porque é mesmo isso, até porque os animais, não é? Até os animais domésticos, não é? Vivem em plena comunhão e sem se questionar. Pode haver por exemplo, estou a imaginar os gatos, não é? Às vezes brincam e andam ali um bocadinho às turras, mas quer dizer, nem sequer estão a questionar se na realidade ele passou por ele e virou-lhe o focinho, não é? E a gente às vezes, se calhar, passa para uma pessoa, ela virou uma cara e não me disse nada, não é? Andamos aqui neste registro, é engraçado teres trazido isso. Porque os teus gatos não acham que deveriam ladrar.
Exato, e porque é que a gente acha que tem que ser como o vizinho ou como o outro indivíduo que faz pronto, que tem a mesma profissão que nós, porque é que há de ter que atuar da mesma forma? Realmente, olha, eu acho que esta conclusão e este pensamento que tu trouxeste aqui, acho que realmente é a melhor forma de nós aqui terminarmos, para vos deixar a pensar aí desse lado, não é? A pensar precisamente nisto, porque é que nós questionamos, estamos constantemente a questionar e na realidade é o que a Ana Rita diz, não é? Um peso que não quer ser uma laranja e por aí fora, e se calhar começarmos a largar determinadas crenças e amarras que temos, sem dúvida. Portanto, sigam a Ana Rita, vão ao site dela, sigam o iPods Podes É Só Quereres, porque realmente é um podcast super inspirador. A Ana Rita é uma inspiração para mim. Eu quis convidá-la precisamente por isso, para vos mostrar que nunca é tarde para nós mudarmos. E é sempre a altura certa para nós optarmos por nós. A Ana Rita tem um trabalho espetacular como terapeuta e como podcaster, não é? Que nós somos aqui colegas. Ana Rita, obrigada por disponibilizares a estar aqui à conversa e transmitir os teus conhecimentos. A gente podia estar aqui horas a fio a conversar, não é? Porque há tema sempre e a seguir vem uma ideia, depois vem outra e por aí fora. Na realidade, nós ontem falámos um bocadinho antes de que íamos depois gravar. Eu acho que nem sei se a gente chegou a falar no tema que eventualmente se levantou, mas é isto, nós podemos sentar, ligar o microfone, isto somos nós as duas, não é? E depois vêm as ideias. Não, porque sabes que quanto mais nós estamos ligadas à nossa intuição, no fundo estamos mais ligadas ao universo e percebemos que tudo vai decorrer de acordo com uma ordem que não depende de ti, não depende de mim, e temos a conversa certa, no momento certo, na altura Sem certa. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Olha, obrigada por te juntares aqui. Um beijinho grande e em breve vamos nos voltar aqui a juntar de certeza absoluta aqui nestas nossas brincadeiras e nestas nossas conversas mais profundas. Obrigada, Ana Rita. Obrigada.